Olá! Hoje a gente começa a nossa análise explorando um material, assim, bem particular. Uma carta fictícia, né? Mas cheia de insights. É de um demônio experiente, o Fitafuso, pro aprendiz dele, o Vermebilier. Oi. É uma peça fascinante, realmente. A gente está falando da Carta 23, do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Isso. E é uma obra satírica, né? Ela adota essa perspectiva inusitada dos demônios tentando corromper um humano, eles chamam de o paciente, e usa isso para explorar teologia, natureza humana, coisas bem profundas. E o cenário dessa carta específica é bem interessante. O tal paciente começou a andar com os cristãos que o Fitafuso acha inteligentes. Uhum. E parece que a vida espiritual dele está ficando mais forte. O que significa que aquelas tentações mais, digamos, grosseiras, os pecados óbvios, já não funcionam tão bem. Ok, vamos desenrolar isso. Qual é a nova abordagem que o Fitafuso sugere, então? Olha, a estratégia fica bem mais refinada. O Fitafuso orienta o Vermebilha a mudar o foco. Agora é para a corrupção interna da espiritualidade do paciente. Interna? Como assim? A ideia é que o Vermebilha atue quase como um anjo de luz, sabe? Uma influência sutil que vai pervertendo por dentro. O objetivo final não é só o pecado comum, é algo que, para eles, é uma vitória mais gloriosa. Mais gloriosa, pro inferno. Exato. Tipo forjar um santo corrompido, um fariseu moderno, sabe? Um inquisidor disfarçado. O que é notável aqui é essa mudança de tática. Sai do ataque direto, externo, E vai pra dentro. e vai para a erosão interna da própria fé, bem sutil. Entendi. Então a nossa tarefa aqui hoje é analisar essas táticas demoníacas fictícias que o Lewis descreve. A gente vai focar em como o Fitafuso sugere explorar aquela fronteira delicada entre teologia e política. Uhum. E também a manipulação da ideia de Jesus histórico para sutilmente desviar o paciente da fé genuína. Basicamente, a gente quer entender a crítica do Lewis a certas tendências intelectuais, espirituais, olhando por esse espelho invertido que ele criou, né? Exatamente. Lewis usa essa perspectiva demoníaca como um recurso literário, assim, super engenhoso, para alertar sobre perigos espirituais que muitas vezes a gente nem percebe, de tão sutis que são. Faz sentido. E o Fitafuso, ele identifica um ponto de entrada, né? Uma vulnerabilidade específica no paciente, essa tal fronteira entre a teologia e a política. Ele nota que os novos amigos do paciente se interessam muito pelas implicações sociais da fé. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque essa área específica é vista por ele como um terreno tão promissor para a corrupção. Essa interseção é complexa, sabe? Porque envolve motivações misturadas. E é aí que está a chance para distorção. A lógica do Fitafuso, na perspectiva demoníaca, é mais ou menos assim. Uma sociedade que fosse realmente justa, baseada nos princípios do inimigo, que é como eles chamam Deus, né? Seria péssima para os negócios deles. Claro. Contudo, incentivar os humanos a usarem o cristianismo como se fosse um instrumento para alcançar fins sociais, mesmo que esses fins pareçam nobres, isso é uma tática super eficaz. Ah, entendi. A fé deixa de ser o fim último, né? Vira um meio, uma ferramenta conveniente. Entendi a lógica perversa. A motivação original é sutilmente trocada. E isso leva direto para a primeira grande estratégia que o Fitafuso detalha, que é explorar essa ideia de um Jesus histórico. Isso. Ele sugere que o Vermebilier incentive a noção de que o cristianismo se desviou logo cedo dos ensinos originais do fundador, e que a tarefa intelectual correta seria redescobrir esse Jesus autêntico, sem os acréscimos e perversões que vieram depois. Sim. E o Fitafuso descreve as vantagens dessa tática com uma clareza quase cirúrgica, do ponto de vista deles, claro. Um dos objetivos principais é desviar a devoção para algo que, segundo ele, é basicamente uma construção intelectual. Uma construção. É algo que não existe na história do jeito que é apresentado. Ele até ironiza dizendo que cada Jesus histórico acaba sendo um produto da sua época, né? Baseado em selecionar certas evidências, ignorar outras e fazer suposições
geniais que mudam a cada geração de estudiosos. Puxa. A devoção, então, se volta para essa figura reconstruída, e não para a figura central da fé como ela é apresentada nos textos religiosos principais, entende? Então essa busca sem fim pelo verdadeiro Jesus histórico pode virar uma armadilha intelectual, uma distração do ponto principal da religião. Exatamente. Isso leva ao segundo objetivo, que está ligado a esse: reduzir Jesus a um mero grande homem, um mestre moral, um reformador social como outros, talvez com uma teoria meio excêntrica, uma panaceia para os problemas do mundo. Isso distrai as pessoas daquilo que, na visão cristã tradicional, ele é divino e do que ele fez redenção, ressurreição. Primeiro, transforma a figura divina num simples mestre humano. Depois, Fitafuso ainda sugere que o trabalho é até obscurecer a semelhança essencial entre os ensinamentos morais dele e os de outros grandes mestres. Mas por que esconder essa semelhança seria útil para eles? Não seria mais fácil só desacreditar todos os ensinos morais de uma vez? É uma boa pergunta. O Fitafuso, com aquele cinismo dele, admite que esses outros grandes mestres morais, tipo Platão, Aristóteles, Confúcio, são, na verdade, instrumentos do inimigo, de Deus. Ah, é? Sim, para manter vivas certas verdades morais universais que os demônios tentam o tempo todo confundir. Ele usa uma analogia interessante. Nós criamos os sofistas, ele levanta um Sócrates para lhes responder. Entendi. Os sofistas argumentavam qualquer coisa. Sócrates buscava a verdade. Exato. Então, ao pintar Jesus como radicalmente único e excêntrico em tudo, eles conseguem obscurecer essa base moral comum que Lewis acredita ser uma espécie de revelação natural de Deus para a humanidade. Eles isolam Jesus como uma figura puramente histórica, peculiar. Que estratégia complexa. Ataca não só a divindade, mas a universalidade da mensagem moral também. E essa abordagem do Jesus histórico, ela tem mais alguma consequência que o Fitafuso explora? Sim, uma que ele acha crucial: a destruição da vida devocional. Ah! Fitafuso argumenta que essa figura puramente histórica, distante no tempo, falando outra língua, cercada de debate acadêmico, não pode ser objeto de adoração, de uma relação pessoal presente, da mesma forma que a figura central da fé vivida, entende? Claro. A ação muda drasticamente. Em vez de uma criatura se relacionando com o Criador, ou um discípulo com um mestre vivo, o que sobra é, na melhor das hipóteses, um líder histórico sendo aplaudido por um fã, um partidário. Ou um personagem do passado sendo aprovado por um estudioso moderno. A oração perde o sentido, então. Os sacramentos Perdem o sentido, exatamente. Nossa, isso realmente esvazia a dimensão da experiência da fé, transforma em algo muito intelectual, histórico. É uma crítica bem forte ao reducionismo, né? E o Fitafuso, quer dizer, o Lewis, através dele, ainda dá um último argumento sobre essa tática. Ela seria historicamente falha, até nos próprios termos dela. Como assim? Ele argumenta que as conversões que fundaram o cristianismo não se basearam em biografias detalhadas ou análises acadêmicas de Jesus. Isso veio depois. Basearam-se, segundo ele, na proclamação de um evento, a ressurreição, e uma doutrina, a redenção. E isso se conectava a um entendimento que já existia sobre lei moral, condição humana, pecado. Faz sentido. Os evangelhos, nessa visão, foram escritos para nutrir a fé de quem já acreditava, não primariamente para convencer céticos com um perfil biográfico. Se a gente conecta isso ao quadro geral, fica claro que Lewis está usando a voz do demônio para criticar o que ele via como uma abordagem meio estéril, redutora da fé, que tira dela o núcleo vital transformador. Fica bem claro o perigo intelectual que o Lewis aponta. Mas o Fitafuso não para ainda. Ele menciona outra frente de ataque ligada àquela vulnerabilidade inicial na fronteira da teologia com política, justiça social. Qual é a segunda grande tática que ele sugere para o Verbebe? Essa segunda tática é complementar e igualmente sutil. É fazer com que o paciente e os amigos dele tratem o cristianismo fundamentalmente como um meio para alcançar outros fins. Mesmo que os fins sejam bons. Mesmo que esses fins sejam em si desejáveis, como a justiça social.
A armadilha está na inversão de prioridades. Como essa inversão funciona na prática? Onde que está o desvio crucial que beneficia os tentadores? O Fitafuso descreve um processo de 2 passos, mais ou menos. O primeiro passo está perfeitamente alinhado com muitos ensinos cristãos. Levar as pessoas a reconhecer que justiça social, preocupação com os pobres, os oprimidos, é uma exigência da fé, algo que Deus deseja. Ok, até aí tudo bem. Até aí tudo bem, do ponto de vista religioso tradicional. O desvio acontece no segundo passo. Levar as pessoas a valorizar o cristianismo, principalmente porque ele é um instrumento eficaz para produzir essa justiça social. A motivação central muda. A fé passa a ser estimada pela utilidade social dela, e não pela verdade intrínseca ou pela relação com o divino. Isso levanta uma questão importante, né? Porque muita gente vê a capacidade de uma fé inspirar ações positivas no mundo como uma prova do valor dela. Qual é o problema fundamental com essa perspectiva, segundo a lógica do Luiz aqui pelo Fitafuso? O problema central, na visão que o Luiz expressa aqui, é que o inimigo, Deus, não deseja ser tratado como uma mera conveniência, sabe? Uma ferramenta útil, um grande aliado para projetos humanos, por mais nobres que esses projetos sejam. Entendi. A relação fundamental de adoração, de entrega, de busca pela verdade, ela seria subvertida. Usar a fé só porque ela ajuda a construir uma sociedade melhor seria, na analogia meio ácida do Fitafuso, como usar o mapa para o céu só como um atalho conveniente para chegar na farmácia. Nossa, o destino final é esquecido em favor de uma utilidade imediata. A relação primordial fica de cabeça para baixo. Então não é a busca por justiça que é o problema, mas quando essa busca vira a razão de ser da fé, em vez de ser uma consequência dela. É isso. Exatamente essa é a distinção crucial. O Fitafuso até dá um exemplo concreto que ele teria lido. Um escritor cristão que recomendava a versão particular dele do cristianismo, não porque acreditava ser a verdade revelada, Mas então por quê? mas argumentando que só essa fé teria a força cultural para sobreviver à morte das culturas antigas e ao nascimento de novas civilizações. Quer dizer, a recomendação se baseia na suposta utilidade ou resiliência cultural da fé, não na veracidade dela. Entendi perfeitamente. E o Fitafuso resume a essência dessa tática demoníaca de forma lapidar. Faça-o acreditar em tudo isso, não porque seja verdade, mas por alguma outra razão qualquer. Qualquer razão que não seja a busca pela verdade em si serve ao propósito deles. Percebo como essas duas táticas, a intelectual, do Jesus histórico, e a prática, do cristianismo como meio, elas se complementam para esvaziar a fé do conteúdo original dela, né? Transformando em outra coisa. Se a gente juntar as peças, o que tudo isso significa então? Que tipo de alerta ou insight mais amplo essa perspectiva infernal oferece sobre os desafios da espiritualidade hoje? Olha, sintetizando as lições implícitas que o Luiz nos dá pelo Fitafuso, a gente pode ver um alerta em várias frentes, né? Primeiro, é uma advertência contra o risco de reduzir a fé a um mero exercício de crítica histórica, análise intelectual, um processo que pode acabar esterilizando a dimensão relacional, transformadora. Segundo, é um chamado à atenção contra permitir que agendas externas, mesmo as mais louváveis, como justiça social, relevância política, se tornem a razão fundamental para aderir à fé, em vez de fluírem a partir dela. É a diferença entre a fé ser a fonte ou só o combustível para outro motor, entende? Entendi. E também sobre a experiência pessoal, né? Aquela dimensão devocional que você falou antes. Certo. Sim, com certeza. Há um alerta claro contra o perigo de perder essa dimensão da experiência pessoal, devocional consagrado. Isso pode acontecer quando o foco vai demais para construções intelectuais abstratas, de um lado, ou para a mera utilidade prática e social da religião, do outro. É verdade. Em ambos os casos, a relação pessoal pode atrofiar. E, finalmente, talvez o alerta mais profundo seja contra essa inversão sutil
onde a fé, em vez de ser o centro que orienta a vida, acaba virando serva de outros mestres. Outros mestres. Seja uma ideologia política, uma teoria sociológica, a busca por aceitação intelectual, ou até o desejo de pertencer a um grupo esclarecido. A fé serve a eles e não o contrário. Puxa, essa análise das táticas do Fitafuso realmente expõe as formas sutis como a espiritualidade pode ser desviada do curso, né? Quase sem a gente perceber. O aviso central do Lewis, pela voz cínica do Fitafuso, parece ser sobre como a fé pode ser corroída por dentro, especialmente na interação com modas intelectuais e com as preocupações sociais e políticas que são legítimas, mas podem absorver tudo. É um lembrete sobre manter a hierarquia de valores no lugar certo, né? Precisamente. A sofisticação da tentação, como o Lewis descreve aqui, não está no pecado óbvio, mas na distorção sutil daquilo que é bom. E isso nos deixa como provocação final para a reflexão, né? Algo que ecoa muito no contexto de hoje, onde as linhas entre fé, engajamento cívico, agendas políticas são frequentemente bem borradas. Sim. Considerando as estratégias do Fitafuso sobre transformar a fé num meio e construir Jesuses históricos convenientes a certas ideologias, como é possível hoje em dia a gente discernir entre um ativismo social ou político que genuinamente brota de convicções religiosas profundas e um ativismo que, talvez sem querer, esteja só usando a linguagem e os símbolos da fé como ferramenta ou justificativa para uma agenda pré-definida, seja ela qual for? Uma questão realmente muito relevante, complexa, sem respostas fáceis, né? Mas que certamente merece uma reflexão cuidadosa de quem busca integrar a espiritualidade com a vida no mundo.